Hebreus capítulo 3, verso 12. Tenha cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo. Se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, como se diz, hoje se ouvirdes a voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Amém? Pedi para o nosso irmão Diácono Velton fechar a entrada, por favor. Aleluia, só o Senhor Deus para tudo ser. Chega um momento que as portas elas se fecham. Por que, pastor, você pede para fechar a porta? Porque esse é o momento mais perigoso. Esse é o momento onde as trevas, ela fica furiosa. É o momento do lançamento da palavra. Veja bem, nós fizemos uma leitura aqui hoje, maravilhosa, irmãos, texto de Hebreus, falando para nós sobre a voz do Espírito Santo. Eu vim caminhando aqui, descendo pela ladeira, passei em frente à casa da irmã Elza, falei com meu filho na chegada daqui da reunião. Meu filho, estou indo de novo, mais uma vez, louvar a Deus. Como é que você está aí no Mato Grosso? Deus te abençoe, tenho orado por você, mas ore também por você mesmo. A gente tem que viver assim. Louvor foi trazido hoje pela manhã, adoração. Em toda a dificuldade que você tem passado em sua vida, você está aqui hoje. Seja qual for, isso mostra resistência. Humanamente falando, talvez você tinha muitas situações para não estar aqui hoje. Cansaço, decepções, angústias, falta de estímulo talvez, problemas talvez hormonais, ausência da vitamina B12, niacina, que traz ausência de humor, uma hora está alegre, uma hora está triste. Às vezes não é nenhum problema espiritual, é uma questão do corpo físico já respondendo à ausência de alguns hormônios, de algumas vitaminas. Essa que nós perdemos a capacidade de absorção a partir dos 35, 30 anos de idade. Aqui o texto de Hebreus fala: não endureça o vosso coração quando? Quando? Quando é que não deve endurecer o meu coração? Quando o Brasil perder na Copa do Mundo? Quando o seu time predileto perder? Não endureça o vosso coração quando o boleto não conseguir ser pago? Quando eu não devo endurecer meu coração? Quando o pastor me decepcionar? Quando um irmão me decepcionar? Não endureça o seu coração quando você mesmo entristeceu um irmão? Não endureça o seu coração quando você decepcionar alguém ou alguém te decepcionar. Diz, não endureça o teu coração quando você ouvir a voz do Espírito Santo. Mas quando é que eu ouço a voz do Espírito Santo? Você ouve a voz do Espírito Santo na sua casa lavando o prato. Você ouve a voz do Espírito Santo quando bota o shampoo na mão e passa nos seus longos cabelos. Se for mulher, se for homem, no seu curto cabelo. Você ouve a voz do Espírito Santo calçando o sapato, botando a meia. Quando você ouve a voz do Espírito Santo, tem hora marcada? Tem dia marcado? Tem consulta médica marcada? Não. Por que você ouve a voz do Espírito Santo? Porque você tem dono. O nosso irmão estava louvando aqui a Deus, falando de sua avó, sua bisavó, falando dos acontecimentos que marcaram a sua vida. E eu estava ali sentado, operando na sonoplastia, e falando com Deus e dizendo, se as pessoas soubessem a fundo essa saga de amor de Deus e o homem, um Deus que é Pai e que não desiste. E eu fiquei observando a vida de muitas irmãs aqui que são mães.
observando, eu meditei no amor de muitas irmãs aqui com seus filhos. E eu tenho certeza que essas mães aqui entram em qualquer buraco para tirar um filho. Se porventura um filho entrar nas drogas, no crime, se porventura o filho entrar, debandar em qualquer momento de sua vida, ainda que todos abandonem, a mãe não abandona. Porém, a Escritura Sagrada diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Porque o amor de pai não é brincadeira. Fala-se muito de amor de mãe. Há uma possibilidade da mãe esquecer. Mas pouco se fala de um amor de um pai. Você sabia disso? Pai é pai. E alguns anos atrás, décadas atrás, acontecia muitos acidentes. Mudando já a vertente aqui da mensagem, entrando no miolo. Os acidentes aconteciam muito. Acidentes domésticos, acidentes de trânsito, acidentes na indústria. E com o processo dos acidentes, foram se criando dispositivos que pudessem livrar o homem de acidentes. O carro, por exemplo, não tinha a ignição. E era uma chave, uma manivela, que ia na frente do motor do carro, no para-choque, engatava uma manivela no formato de N, engatava ali e rodava aquela manivela. Ficava rodando. Quando ativava o motor do carro, o virabrequim, batia que rodava, aquela manivela rodava tão rápido que ela rodava, quando ela voltava, batia na moeca do motorista e quebrava a moeca. Você sabe que esse osso aqui, depois que quebra, ele não volta mais assim como antes. E muitos acidentes. Então os homens, com a inteligência que Deus fez, foi se desenvolvendo e fez então a ignição. Hoje nós temos a ignição elétrica. Hoje já tem por voz de comando, carro, ligue, sensor de presença. Isso foi se desenvolvendo, esses dispositivos foram se desenvolvendo, dispositivos de segurança. O carro batia, a pessoa tinha problema no tórax, quebrava o osso da costela, perfurava o pulmão e muitas pessoas morriam afogadas no próprio sangue. Criou-se então um dispositivo de emergência chamado iceberg. Algumas máquinas no açougue de cortar, de serrar osso, de cortar carne, arrancava também, em uma falta de atenção, os dedos do açougueiro. Foi criado normas de segurança, luvas de aço, máquinas com dispositivos para bater um botão de forma rápida e desligar o botão, e desligar o botão, aquele botão vermelhão batia e desligava. Um dispositivo de emergência. Dispositivo de emergência. Normas de segurança. Hoje, quando vem aquela máquina, eu fico com medo até quando eu peço ao camarada com aquela serra imensa, se aquela serra partir ali, ela voa no rosto da pessoa, tinha que ter uma máscara, todos usam uma máscara de ocular, era para ter, que são as normas de segurança, que aquela lâmina, se quebrar, partir, ela voa longe, onde ela bater, ela corta. Mas hoje tem um sensor, que quando a pessoa bota a mão debaixo da lâmina, a lâmina para automaticamente. Eu não sei como é que aquele sensor sabe que é a mão, que é carne, mas é um dispositivo. Havia incêndios, curtos-circuitos, foi criado dispositivos eletrônicos, como o disjuntor termomagnético, eletromagnético. Quando a rede e os fios esquentam no chuveiro elétrico, no ar-condicionado, esse dispositivo de segurança ele desarma. Era navalha antigamente, eram os fusíveis, que ainda tem hoje, de 10 amperes, de 20 amperes. São dispositivos de segurança, para preservar as nossas vidas físicas. Havia então um prédio, nós falamos essa semana sobre o incêndio do Andorinhas, o incêndio do Joelma, onde teve muitas mortes. Havia problemas de circuitos elétricos velhos, que iam se apodrecendo, que iam perdendo suas capacidades de segurança, e ali havia muitos incêndios. Então veio as normas de incêndio. Aqui mesmo nós temos que ter extintor elétrico, que é a pó, temos que ter extintor para combustível inflamáveis,
que são as normas de segurança. Se chegar uma fiscalização, eu tenho que colocar. Existem dispositivos eletrônicos, aqui eu instalei lá para circuitos. Se tiver um curto-circuito, são normas de segurança. Agora, quando aquecia ali, pegava fogo no prédio, eles desenvolveram torneiras à base de mercúrio. Quando a temperatura eleva acima de 40, 50 graus, aquele dispositivo percebe e dispara o dispositivo, o alarme de incêndio. Uma pessoa pode bater nesses dispositivos e também esses dispositivos dão aquecer e libera água sobre o prédio. Mas o que é que eu quero falar para os irmãos nesta manhã, dando essas ilustrações? É que nós temos, na palavra de Deus, dispositivos de segurança. Quando o homem vem na estrada para Maragogi, tem ali uma curva chamada Curva do S, onde já teve muitos acidentes. Por falta, não de sinalização, mas porque o mato foi crescendo e cobriu as placas, e os indoutos, os ignorantes, que não tinham conhecimento pela primeira vez, ao adentrar na curva, encapotou, se perdeu na curva. Então vieram com máquinas, desentortaram um pouco a curva, colocaram quadro de reis, sinalizações melhores. Mesmo assim, muitas pessoas com uma autoconfiança, mesmo tendo dispositivo dizendo: cuidado, curva acentuosa, aqui tem uma clive, aqui tem avalanche, geralmente cai pedras da montanha, então tem todo tipo de sinalização. Você vai tirar a sua carteira de motorista, você sabe como é, sentou no banco do retrovisor com o cinto de segurança, freio de mão, pé de ponto, a cadeira até para o cachorro, porque se tiver um acidente o cachorro pode ir para frente, bater, quebrar o pescoço de alguém, uma costela, criança, todas as normas de segurança, para tudo que existe hoje. Normas de segurança na calçada, pisos para conduzir através do código Braga, o cego vai ali com a sua bengala, com o seu cão-guia. Existe a passagem do pedestre, existe lá o sinal de trânsito vermelho, verde, amarelo. Nós vivemos dentro de leis de segurança, dispositivos, entra no avião, porta de emergência, entra no ônibus, janela de emergência. São dispositivos. E na nossa vida espiritual não é diferente, meus irmãos. Muitas pessoas têm sofrido acidente por ignorar as normas de segurança. A autoconfiança é como se a pessoa tivesse 7 vidas. Amigo, dentro desta sala, que produz o cloro, o piso é uma chapa de ferro. E aí é preciso você entrar com botas grossas de alta tensão. Ao entrar aí dentro com esse sapato, não vai suportar a alta tensão, a amperagem que é aí dentro. Mas eu tenho um macete, eu tenho as manhas, eu sei onde é que as cobras moram. É montador, aí sobe no prédio com aquele negócio que é balancinho, fica no balancinho lá. Rapaz, bota ali o seu cinto para fora da corda, que nada, fique tranquilo, aqui é 20 anos de experiência, mas se cair só tem uma vida. A autoconfiança faz com que a gente ignore as placas de sinalização, irmãos. A fé vai esfriando de forma imperceptível. Faltou um culto hoje. O mingau ainda está no fogo. Eu tive semana passada, amanhã eu vou. Vai quebrando as regras do cotidiano. Foi cantado aqui hoje: eu quero voltar ao primeiro amor. O que é que faz o homem voltar ao primeiro amor? É aquilo que está escrito em Apocalipse. Primeiro, antes de voltar, você precisa lembrar onde você começou. Esse processo de endurecimento das coronárias, o processo de endurecimento das artérias, essa pitadinha de sal a mais, essa raiz de amargura que foi gerando de coisas tão simplórias, tão simples, coisas que não têm nenhuma relevância no final das contas. Entrou dentro do carro, era um dia de domingo, um dia de lazer. A esposa preparou aquele dia como um dia maravilhoso, preparou a cesta com torta de maçã.
preparou tudo muito bonito, preparou a torta de chocolate que você gostava, o pudim das crianças, não faltou nada, talvez aquela mamãe esqueceu dela. Um dia especial, que já tinha 5, 6 meses que aquele homem não parava para dar um lazer à família. Está tudo certo, calculado, nós vamos para a barquinha, nós vamos lá para o encontro das águas com os filhos, vamos passar o dia todo, Deus nos ajudou, olha que dia lindo, amor, o sol ensolarado. Mas aquele homem parece que tem um TikTok, ele já vai observando alguma coisa, já vai reclamando, cadê isso, cadê aquilo? Vambora, se arruma, um dia quer de lazer, vambora, vai chegar atrasado. E de repente, quando entra dentro do carro, o filho todo alegre, beijando a irmãzinha, aquele dia vai ser um dia especial, que depois, quando tiver com 80 anos de idade, eu vou me lembrar, meu Deus, daquele dia tão especial. E quando vai entrando dentro do carro, ele dá um tropeçozinho, derrama o gugude no veludo do banco do carro. Foi o suficiente para aquele pai dizer um palavrão muito grande. Sem graça, vocês não sabem quanto custa a miséria desse carro. Todos tomam um susto com aquilo. Aquele homem estressado, aquele dia foi destruído, nada mais foi como deveria ser. A esposa se fechou, os filhos com medo. Aquele homem foi se acalmando, tentando recuperar o dia. E 20, 30 anos depois, uma lembrança que era para ser de amor, é uma lembrança traumática. E 20 anos depois, aquele carro lindo e maravilhoso está ali no ferro velho, feito de posto água. Coisas irrelevantes. Coisas que, quando bota na balança, não coloca o amor para trás, não coloca o sentimento verdadeiro para trás, porque esse sempre tem que estar na frente. Essa semana eu fiz uma mensagem da reflexão diária de um homem que chega em sua fazenda e fica olhando o lago artificial que mandou fazer, e colocou paturi, colocou galinha d'água e colocou pavão. Já andei em várias fazendas que até canguru tinha, o cara mandava trazer da Austrália. Ema, avestruz, pavão de 3, 4, 5 raças, pato, paturi, cisne negro, fazenda do camarada dizer que eu estou no paraíso. Chegava perto de mim e dizia: e aí, Fábio, tudo bem? Olha que maravilha aí. Manga larga machador, um cavalo crioulo, sangue inglês, de 700 mil, 1.500.000 reais. Quer montar, Flávio? Não quero nada. Você é doido, não tenho medo. Não tenho medo, mas não está em cavalo, não tem controle, esse negócio aí. Chegar na garagem, está lá a moto, 700 cilindradas, Ford. Está lá a moto de passeio, está lá a scooter. E aí depois ele compra uma moto aquática, uma moto daquela, de moto aquática, jet ski. Aí ele vai lá e depois compra um carro de passeio, muito bonito, um Chrysler, um carro bala. Depois ele compra uma picape, uma F1000. Disse F1000 não porque é ultrapassado. Ele compra uma Maroc, uma Hilux, uma L200. Ele compra uma dessa aí de Bafomete, uma gabinada daquela, 250, grandona, com um bode de Bafomete na frente. E ele vai admirando aquilo, e ele vazio, continua crescendo, ele vai, compra uma casa na beira da praia, agora é uma chácara, é um pomar. E aí eu lembro de Salomão: vaidade, tudo é vaidade. Tudo é supérfluo. Os valores que damos valores não são os valores reais. O vazio está latente dentro da alma. E aí a gente vai negando as placas de aviso. A gente vai passando por cima do sinal vermelho. Alguns anos atrás, alguns amigos chegavam, viam: Flávio, então vamos lá, não vamos levar você na cidade histórica. Vamos em Cachoeira. E aí ia descendo a serra de Muritiba para São Félix. Passando pela fazenda Santa Cruz, pela ladeira Santa Bárbara, entrada, descendo, primeira curva, você depara com um despenhadeiro de quase 1.000 metros de altura. 700 metros, 1 quilômetro, mais ou menos. Eu vi então alguém gritar e dizer: Maria Valene, crê em Deus Pai. Você está acostumado. E a gente vem descendo em parafusos. Lá debaixo do Porto de São Félix ou de Cachoeira da Praça, você vê como é a subida em parafusos. Só perde para a Serra do Marçal, lá indo para a Vitória da Conquista. Mas os motoristas descem aquela serra em alta velocidade. Muitos sobem cortando carros. Qual é a explicação? O costume. O costume, a convivência. Talvez você, marido, perdeu o respeito pela esposa por causa da convivência, muitos anos juntos. Perdeu o temor, perdeu o respeito, perdeu as palavras de carinho, a convivência, o costume. E a gente vai perdendo a
placas de aviso. O amor está esfriando. O desejo está esfriando. As palavras de construção de amor, o carinho, é como um aferidor de pressão, instrumento usado para medir a nossa pressão arterial. E aí a gente vai tirando, medindo, aferindo a pressão e já não vai dando por conta que com o passar do tempo ela está subindo um grau, subindo um ponto. A idade vai chegando, o açúcar que era em 100, em 90, em 80, a cada 3, 4 meses vai subindo. 10 miligramas, 5 miligramas, e está beirando ao grau de diabetes 1, 2. Nós vamos negando as placas de aviso. Nós vamos negando o dispositivo de emergência. Tudo pela autoconfiança. Eu medito na vida de Sansão, porque negou a voz do Espírito Santo. Porque Sansão endureceu seu coração aos avisos divinos. E a voz do Espírito Santo pode vir até no gato que você cria. A voz do Espírito Santo pode vir no cachorro que você cria. A voz do Espírito Santo pode passar no carro até com uma música secular. Deus pode falar com você através de uma jumenta. Balaão endurecendo o coração. E não percebia que a jumenta agora falava um animal tido como irracional e passou a falar em hebraico. Nós vamos endurecendo tão duros que já não enxergamos, e não só enxergamos, não ouvimos. E por não ouvir, esse agravo vai partir para outras faculdades cognitivas. O mal de Alzheimer espiritual vai tomando conta. Primeiro eu perco a audição, depois eu perco a visão, depois eu perco o paladar, depois eu perco o tato, depois eu perco as minhas atividades locomotoras. E o corpo vai gritando. Eu já oro e não sinto mais a presença de Deus. Eu venho para o local de reunião e já não ouço mais a voz de Deus. A distância está tão grande que nem mesmo gritando, que nem mesmo com os aparelhos de amplificação de som conseguem me alcançar. Nós erramos a entrada e precisamos fazer o retorno. E já estamos a 100 quilômetros de distância da entrada, porque fizemos vistas grossas a todas as placas de retorno. Já estamos na 14ª cidade, e as placas de retorno estão dizendo, para a cidade 10ª atrás, e você continua, atroz. Porque ouvir a voz do alerta é fruto da humildade. Humildade é essa que não houve em Pedro. Quando Cristo vinha ali advertindo, ouvir a voz de alerta é para aqueles cujo qual Deus dá graça. Talvez tenha faltado a graça do reconhecimento, por não ter humildade de reconhecer, e Deus não dá graça ao soberbo, dá graça ao humilde. Nós devemos negar as nossas próprias razões. Há um ditado que diz que 2 muros não levantam muro. Eu estou aqui de pé, atrás deste púlpito pregando, porque eu passei muitas vezes na minha vida assumindo o erro dos outros, para ver o outro bem. Pagando quando não fui eu que comprei, pagando quando não era eu que devia, pedindo perdão quando era eu que deveria receber o pedido de perdão, amando a quem me odiava e orando por quem me perseguia. Porque é bem-aventurado aqueles que a si mesmo se humilham. Não espere ninguém te humilhar, você mesmo se humilha, vai ser melhor. Porque nada melhor que uma consciência em paz. Nós negamos as placas de alerta. Sansão ouviu os pais dizer, meu filho, quantas mulheres lindas tem aqui, para que você quer descer para se relacionar com mulheres que não têm temor do Senhor? Ah, eu sou o cara, você viu, eu regaço meio mundo, rapaz, eu mato 1000 com a queixada de jumento.
Não confunda dons espirituais, os beneplácitos de Deus, a prosperidade de Deus, a bênção de Deus com a aprovação de Deus. Somos seres caídos. Domingo passado nós pregamos aqui que Paulo pregava e Eutico, jovem, caiu da janela. Enquanto todos olhavam, Paulo foi e abraçou. Eu não sei o que você faz quando alguém cai. Quem está de pé, tome cuidado para que não caia. Paulo foi e abraçou. Nós falamos sobre isso aqui no domingo passado. Temos que ter a apatia. Empatia com as pessoas. Com compaixão. E nós vamos negando os dispositivos. Sabe como o sinal vermelho? O amarelo. Dá tempo! O amarelo é para parar. É para estar em alerta, não é para evadir, é para parar. O amarelo está dizendo que o vermelho vai entrar. Mas nós vamos na autoconfiança negando as placas e os dispositivos de segurança. E quando gritaram, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Eu sou o cara. Vou arregaçar, vou destruir como das últimas 2 vezes. Pensava ele que estava em comunhão, pensava ele que estava bem. É assim que constrói casa na areia. Só descobre que está na areia quando vem as muitas águas. Porém o salmista daqui diz que o justo orará a ti em tempo de ser socorrido. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto está perto e pode nos ouvir. Atender a chamada, ouvir a palavra de repreensão, ouvir os alertas do caminho, não são para o Saul da vida, é para os Davi. Porque quando Deus enviou Natan com uma placa dizendo aqui a placa, cartão amarelo, cartão vermelho, eu lhe dei uma advertência, você fez uma falta, cartão amarelo. O segundo cartão amarelo significa que você receber vermelho. E Davi estava lá, beleza, na autoconfiança, eu estou no trono, eu tenho riqueza, eu quero comprar 1 quilo de carne seca, Deus me abençoou, eu quero comprar um pedaço de bucho. E estava lá de boa, e aí entra Natan, com mais uma placa de aviso, porque aquele homem já estava negando a voz do Espírito Santo, que Deus começa a falar com você, meu filho. Ele vai falando com você através de sonhos. Ele vai falando com você através do canto dos pássaros. Ele vai falando ao dentro do seu coração. Deus olhou para Saul e disse, falei com você, Saul, através de sonhos. Falei com você, Saul, através de visão. Falei com você através de profeta. Usei todos os recursos para te alertar. Mas você é embrutecido. Alimentando os propósitos dessa blindagem perfeccionista. E aí o que aconteceu? Nós vamos arrastando para dentro do nosso universo. Começamos com as raias miúdas, os menores, até atingir que até o próprio Deus está errado. Tamanho nosso orgulho, tamanha nossa soberba, tamanha negar as tabelas, as placas de aviso. Deus chama Adão, não, a culpa é sua. Você está num grau espiritual que até Deus está inferior à tua santidade. Começou com uma raia miúda. Começou com umas coisinhas mínimas, já está atingindo a santidade de Deus. O próprio Satanás, onde nasceu a soberba, ele disse, eu subirei e serei maior. Não há escrúpulo para a nossa vida humana. E Natan disse, tu és esse homem. Davi tinha 2 escolhas, mandar matar o profeta ou ser humilde e dizer, ó Deus, pequei contra o céu e contra a terra. E ele mesmo deu a sua sentença. Mas a sua sentença não veio dele, veio da própria lei de Deus em Levítico, que Zaqueu também entendia. Quando ficou de pé, disse, se eu roubei, pagarei 4 vezes mais, baseado na palavra. Não tente reconstruir a sua vida baseada nos seus conceitos. Ouça o que a palavra diz. O que a palavra diz a respeito desse problema? O que a palavra diz a respeito desta situação? Não. Por favor, não. Sem muleta, sem auxílio. Na individualidade da sua responsabilidade. É com um vizinho, um macumbeiro, um ímpio, sem conhecimento do Espírito Santo, sem a presença de Deus, sem Jesus, sem saber o que você sabe. Não espere dele o fruto do Espírito, porque o Espírito está em você. Vá você e dê o fruto.
Mais um, mais. Não. Talvez você está pegando a história pelo meio. Talvez alguém lhe contou tudo, mas não contou a peça-chave. Agora eu entendi, está vendo? Quer dizer que é para pegar a criança e dividir no meio? Vamos dividir a criança? Não, o filho é meu, o filho é meu. Conte-me o seu caso. Foi assim, foi desse jeito. Nós estamos chegando no denominador comum, então vamos ao extremo. Pega essa parte e divide no meio. Você já observou que o que faz mais sucesso é a primeira narrativa? Que o inimigo coloca a primeira narrativa para fazer sucesso? Até então que vem a segunda narrativa, o outro lado da parede. Você sabia disso? Você soube disso? Não soube não, né? Então continua com a primeira narrativa. Continua com a primeira narrativa. E qual foi a primeira narrativa de Adão? A mulher que tu me deste. Davi é um exemplo de humildade, de aceitar o sinal vermelho. Se Davi não aceita o Natan, não teríamos o Davi aqui como história. Foi o último recurso. O que é que Deus ia usar mais para Davi? Só tinha Natan, tinha outro profeta? Tinha. Mas das tipo, para tratar Davi precisava ser um homem com as qualidades de Natan, corajoso. Para tratar a minha vida, para tratar a sua vida, como se as tranqueiras e os obstáculos que Deus ia levantar no caminho. É tratamento de Deus. Quando nós pensamos algo a nosso respeito, que as coisas da vida vêm mostrando que não é tudo isso. Não é essa Coca-Cola toda. Os obstáculos, Pedro, na moto. Muita gente tem parado a velocidade. E eu vou encerrar a mensagem aqui. Muita gente tem tirado o pé do acelerador. Não porque quer respeitar a lei, mas é porque vai pesar no bolso. Ali tem um chupa-cabra. Ali tem uma câmera. Vai me custar R$1.000 quando for pagar. Vai me custar 5 pontos da carteira. Se não tivesse aquela câmera repressora, coletiva, massificadora, se tivéssemos motoristas sem mediocridade, lá em Aracaju você bota o pé na faixa, o carro para. A educação do trânsito, pessoas polidas. Não tem faixa de trânsito, mas alguém aqui para o carro, porque a vida do ser humano não está acima da locomoção de um veículo. Está na lei, nas leis do Detran, na lei da Constituinte, as leis que equilibram a sociedade, e que esta mesma sociedade precisa colocar órgãos repressores, porque o ser humano, o homem, é um ser rebelde por natureza. O salário do pecado é a morte. Se o nome não estiver escrito no livro da vida, vai queimar no lago do fogo. Mas se não tivesse escrito isso, estava atrás do chiclete com banana, ó. Se não fosse o medo, o temor. Mas aquele que tem medo do inferno, aquele que tem medo de Deus, não está aperfeiçoado no amor. Eu não estou servindo a Deus porque eu estou com medo de ir para o inferno. Eu não estou servindo a Deus porque eu estou com medo de viver eternamente no inferno, onde o fogo nunca se apaga. Não é porque eu estou com medinho do diabo, não é porque eu quero ser próspero, não é porque eu quero isso ou aquilo, não é porque me prometeram uma campanha, não. Estou servindo a Deus por Deus, o dom da vida, o amor. É isso que faz a diferença. Eu vou para o aeroporto e chega lá, tem detector de metal. Se não tivesse detector de metal, o camarada levava cocaína, levava entorpecentes, coisas ilícitas. Eu não tenho essa consciência. Você não é um ser infalível. Anote isso no seu coração. O que você condena hoje em alguém, você pode cometer amanhã. Que a vida é uma roda gigante. Quem está em cima mesmo pode estar embaixo. Que Deus é Deus de caído do que de estar em pé. Não gostei que você tocou no meu ungido, mas está caído. Mas é ungido. Porque Deus não vai te abandonar. Mesmo com a sua intrepidez, mesmo com a minha intrepidez. Agora as placas estão aí. Os alertas estão sendo dados. Cabe a mim ter o temor de Deus e abraçá-lo. Não, não é sobre outro. Não é sobre fulano, não é sobre esse campo, é sobre eu, Flávio, Santana da Silva. Eu subo aqui e prego primeiro para mim.
Não é sobre você gostar ou não. Você vai pegando aquilo que você precisa. Que nem quando você entra no supermercado. Vai levar batatinha? Não, ainda tem um quilo lá na geladeira. É perecível, não pega. A dona de casa sabe o que é que precisa. Ô meu amor, você lembrou de comprar peixe em caldas? Eu gosto. Ó, a massa de tomate. Você entra no mercado e você não compra o que você não precisa. A palavra de Deus é pacote fechado. Vai doer, meu filho, mas essa ferida aí precisa desse medicamento. A injeção, pai, não é injeção, não é nada, guys. Vai doer, vai, mas faz cura. Eu firo, eu curo. Eu mato e eu faço viver. É Deus. Deus olhou para Jó e disse: Jó, o que é isso? Jó, eu estou conversando com você, Jó. Já viu a narrativa de Jó? Jó, onde é que você estava quando eu fiz isso, aquilo? Jó, para aí, calma, Jó. Aqui é Deus que está falando. Não é seus amiguinhos, não. Jó, as suas justificativas está dizendo que eu sou injusto, Jó. Jó, a sua narrativa está desfazendo a minha justiça. Jó baixou a cabeça, perdão, Deus. E começou a interceder pelos seus amigos. Deus curou, Deus operou. Não é lá, não é ali, não é acolá. É onde sempre Deus te construiu. Foi aonde? Vai aparecer muita gente no meio do caminho. Vai aparecer muita gente para sentar na sua mesa. Porque agora você está cheiroso. Mas não se esqueça de quem sentou na sua mesa quando você só tinha farinha. Que conhece a sua história. Que não te abandonou nos momentos difíceis. Davi no auge, ele disse: eu tenho filhos, eu tenho um calcanhar de Aquiles, eu sangro. Onde estão os filhos de Saul? Eu quero aqui na minha mesa, porque eu tomei o lugar deles. Ele como rei, seguindo a hierarquia do reinado, o próximo rei seria um dos seus filhos. Onde estão os filhos? Filho de Jonathan, meu filho, meu irmão, meu amigo. Jonathan morreu. Alguém da casa de Saul para me usar de misericórdia. Tem um lá no lixão do aterro. Mefibosete, prepara a carruagem e vou buscar ele. Vai sentar na mesa. A mesa foi feita para ser usada de misericórdia. Judas vai sentar na mesa. Não é o que você é que faz a mesa. A mesa já existe por si mesma. Ela é autoexistente, porque a mesa é Deus. Você é apenas cadeira. Onde outros vão sentar sobre você. Vão repousar sobre as suas bênçãos. Que você de bom grado vai reparti-las. Porque melhor coisa é dar do que receber. Mas nós vamos negando as placas. Está endurecendo. Volta ao primeiro amor. Lembra quando começou isso? Foi uma palavra dura do marido, foi uma palavra dura da esposa. Foi um momento de ignorância, de falta de conhecimento do casal. Não vai ser preciso trazer Sidney Sheldon, trazer não sei quem de não sei aonde, encontro de casal não sei aonde, chegar na farmácia, comprar isso ou aquilo para pomadinha, sabão morango, 10 litros de leite condensado, para dar banho disso, daquilo, perfume, nada resolve. Iemanjá não resolve, rosa para pombagira com champanhe não resolve. Só são paliativos, depois o bicho vem mais difícil. O que resolve é um coração quebrantado. O que resolve é um espírito contrito. O que resolve é o ser uma nova criatura. O que resolve é ter sede de Deus. Rapaz, tu é doido. Tu é doido, fulano só faz isso com você. Quanto mais o cara está gritando Barrabás, mais tu está se entregando. Escapa-te por tua vida.
Raul Seixas fez uma música: eu não sou besta para criar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi, quem quiser que fique aqui, que entrar para a história com vocês. Coitado dele, eu tenho medo, morrer de pendurado em uma cruz. Essa é a visão da mente. Mais pau, mais tiro, mais murro, mais cuspe, mais saco no rosto, dá 3 socos, que te bateu, que não é profeta? Vou tirar o saco para tu dizer, foi João, foi Maria? Bem, eu não quero saber quem foi que me bateu, quem foi que falou mal. Eu quero saber que eu tenho que amar. Essa é a questão que faz a diferença. Eu estou aqui agora na cruz, mas seu João está lá, debaixo da ponte, raspando o couro para fazer solado da bota. Eu estou aqui agora na cruz, estou morrendo, mas tem alguém que está desossando o osso. Eu estou aqui orando pelo meu filho, orando por fulano. Não importa o que os outros estão fazendo. O que vai ser computado é o que você é e o que você faz. Independente de qualquer outra coisa. As placas estão aí. Quebra a mola. Se passar direto, a mola vai quebrar. Vai pular tão alto que a cabeça vai bater em cima do teto do carro, vai dar traumatismo craniano. Pare o carro. É para passar em 10 km por hora. Curva acentuosa a 100 metros. Vai passar direto, vai bater no quadro-reis, se não estiver forte, vai cair no despenhadeiro. Não negue sinais de alerta. Porque Deus não vai desistir de você. Mas se você negar, Ele te negará. Então, não endureça o teu coração quando ouvirdes a voz do Espírito Santo. Eu quero orar pela sua vida. Por favor, incline a sua cabeça. Põe a mão sobre o seu coração. Porque ele pode estar endurecido. Eu vou botar a mão no meu coração. Ô, não Flávio, eu vim aqui. Eu vim aqui te pedir perdão. De quê, irmão? Você não precisa me pedir perdão. Quer dizer que eu só vou te amar se você andar certinho comigo. Então não é amor. Porque o amor de Deus me amou, eu todo sujo, todo pecador, todo desgraçado. A graça se revelou para o mundo nos salvando. Nós somos filhos de Deus. Esquecendo das coisas que ficam para trás, eu preciso partir desse ponto. Tudo que tem acontecido em minha vida, em sua vida, é para nos fazer ser melhor, é para nos construir o homem que Deus quer que a gente seja. É isso, é sobre isso o Evangelho. Não, você naquele dia pisou no meu pé, para com isso. Foi levado um casal, chegou lá, doutor, eu vim aqui para essa terapia aqui, doutor, sabe o que é? Eu não sei mais o que eu faço. Aí a mulher resolveu abrir o coração, doutor, eu não queria dizer não. Eu não queria dizer, mas olha, tu me perturbou tanto, sim, jura. Eu vou dizer. Sabe o que é, doutor? Ele pegou o abacate, abateu, amassou o abacate, botou açúcar, botou farinha, comeu e não me deu. O marido pensou até que queria até dar risada. Diz que um momento como esse, uma coisa séria, eu não estou nem entendendo que situação é essa aqui. Minha mulher, que dia foi isso? Ele começou a lembrar, ela foi dando os detalhes, o doutor olhando. Menina, mulher, isso tem 6 anos, mulher. Eu me lembrei agora, foi no dia que o Bahia ganhou, não foi? Foi mesmo, tem 6 anos. Coisas antigas que você não perdoou. E que está destruindo. Lembra daquele dia que você disse que eu não prestava? Eu tenho tudo anotado. Tenho tudo anotado no meu diário de bordo. Olha, vou dizer aqui para você aprender com um homem. Diz que ele lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. A gente não tem mar do esquecimento não, mas manda Deus levar para o mar do esquecimento. Lança teu pão sobre as águas. Mas nós pegamos uma vara para ir pescar. Você deve estar inteiro, sai daqui perdoado. Sabe quando você sai, missão cumprida? Se recomponha. Oh, meu Deus, me perdoa, eu cometi tal momento, tal coisa, apagou tudo. Aleluia. Pronto, simples assim. Mas nós queremos complicar as coisas. Viver no passado, não, irmãos.
folha em branco. Amém? Não endureça teu coração. Feche seus olhos, eu quero orar pelo